Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BMC Talks, nosso programa semanal de entrevistas aqui na BMC News. Lembrando que o BMC Talks também você pode encontrar na sua plataforma preferida de podcast, é só procurar lá BMC Talks com o Marcos Saravari. Toda semana tem programa novo, tem programa especial. E hoje aqui a gente está com mais um programa muito especial para a gente falar sobre investimentos, estratégias, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? E lógico também falar de oportunidades de investimentos. E hoje a gente está aqui presencialmente, né, com o Felipe Mattar, que é o CIO da Atmosphere Capital, para a gente falar, lógico, a gente vai falar sobre todos os investimentos, mas principalmente foco em investimentos fora do Brasil. Hoje a gente vai falar aqui todas as oportunidades, principalmente nos mercados desenvolvidos, enfim, todas as oportunidades que talvez que o brasileiro, né, esteja começando a conhecer cada vez mais, e a gente está vendo que tem belíssimas oportunidades, né? E o Brasil realmente acabou ficando pequeno aqui para os nossos investidores, né? Então, Felipe, muito boa tarde. Eu estou aqui presencialmente, então vou cumprimentar, né, presencialmente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade aqui de conversar pessoalmente, né? Olho no olho é diferente e o bicho pega aqui, né, presencialmente, né? Fica mais tensão no ar, né? Mas, ô Felipe, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte. Eu sempre gosto aqui no programa de conhecer um pouco dos bastidores, né? Quando a gente fala muito de cota de fundo, de uma ação, a gente fala assim, pô, mas quem que está por trás daquela, né, aquele código ali, né, aquelas 3 letrinhas, 4 letrinhas, né, daquele número? E aí eu gostaria de conhecer um pouco mais do Felipe, né, um pouco assim da carreira, até não só do gestor, do CIO, enfim, do estrategista, mas também do empreendedor, enfim, o desafio, falar um pouquinho de quanto tempo você está nessa jornada. E até eu falo assim, pô, fazendo negócio, imagina fazer negócio, já fazendo uma provocação aqui, comprando empresas americanas, só que a sua empresa aqui é uma empresa brasileira, né? Então assim, pô, fazer negócio no Brasil é sempre uma arte, assim, você ganha dinheiro com empresas lá fora, mas o imposto você paga por aqui, né? Mas muito obrigado. Vamos conhecer um pouco mais, não só sua, mas também da equipe como um todo, mas principalmente certificação, bagagem, passagem por grandes instituições, assim, conhecer um pouco mais do dia a dia, né? Legal, muito bom, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Obrigado a você. Bom, eu entrei no mercado um pouco depois do Plano Real, entrei no mercado em 96, quando as grandes corretoras americanas estavam se posicionando na América Latina e particularmente no Brasil. Comecei na área de research, na Merrill Lynch, para acompanhar ações da América Latina em setores específicos, na época eram setores de infraestrutura, energia elétrica. E desde então permaneci nessa área por várias instituições, passei por todas as crises aí, pegamos crise da Rússia, crise do mercado imobiliário de Hong Kong, desvalorização do real, a crise do .com, toda a questão de governança lá da MCI e da Enron, então foram anos aí aprendendo. Pô, então a crise de 2021 até que tá fácil, né? Fácil não tá, mas sem dúvida aí a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? A primeira antecipação, mas principalmente como reagir depois de eventos dessa magnitude. Em certo grau as crises são diferentes, mas em razoável grau o que acontece no olho do furacão e o que vem depois se assemelha em muitas frentes. Sabe que tem um problema de ser presencial aqui que a gente vai interrompendo toda hora aqui, né? Mas eu trabalhei, como eu estava falando para você, trabalhei no Safra, né? Eu não sei se essa frase é de um dos fundadores do Safra, mas se diz que foi uma frase dele, né? Um dos fundadores, que se diz que mar bom nunca se fez... mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, assim... Eu acho que como analista também é bacana porque a gente aprende muito, né, nas porradas, nas crises. E assim, acho que um bom analista ele já passou por 2, 5, 10 crises, né, diferentes, né? Cada uma é diferente da outra, né? Exatamente. Mas você vê também como as empresas reagem, como o mercado reage, como o mercado se reestrutura depois da crise, né? Ou seja, empresas e ativos sobrevivem e melhoram, outros, né, nessa crise mesmo. Você vê, né, a troca aí entre setores e a evolução do setor de tecnologia no primeiro momento, do fica em casa versus o sai de casa. Então, é uma evolução aí e sempre em busca das empresas aí de sobrevivência e ganho de produtividade e aproveitar aquele aprendizado para se reestruturar e evitar o próximo, antecipar algo parecido.
E aqui não é diferente, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? Mas voltando, você estava passando pelo Merrill Lynch, passando pelo... Isso, então sempre Research, América Latina, fui para o Deutsche Bank em 99. No Deutsche Bank tive a oportunidade de acompanhar os mercados do leste europeu, Rússia, República Tcheca. Foi uma experiência muito interessante do ponto de vista de acesso à informação, entendeu? Uma dinâmica do mercado que não fala sua língua, que não tem sua cultura, tampouco do mercado americano. Obviamente, esses anos todos, né, sempre aí interagindo com os investidores internacionais que queiram olhar para essas regiões, então ao longo dos anos aprendendo como esse investidor pensa, como ele olha, e aí foram anos, depois do Deutsche Bank, Citibank, Barclays. Em 2011 fui para o Goldman Sachs, aí já, além da cobertura dos setores, assumi toda a área de Equity Research para a Latam, estratégia para a Latam, e talvez o mais interessante, que começou a levantar a questão aqui de ir na direção que estamos hoje, foi participar de todo o processo, junto com os outros heads regionais, tanto da questão das alocações globais, setores, e compensar, mas principalmente da construção do produto para hedge fund. Era um mercado substancialmente menor em 2011, talvez 15%, 20% do que é hoje, e foi um processo rico aí de entender todas as diferenças de como pensa o fundo mútuo, benchmarkeado, como pensam os hedge funds, as estratégias, os instrumentos que eles usam, as dinâmicas da tomada de decisão, que é mais complexo, né? No geral, o fundo mútuo benchmarkeado, ele está olhando a empresa, desviando um pouco do índice e fazendo apostas mais de longo prazo, um pouco mais agnóstico para os movimentos táticos, e no hedge fund é diferente. São estratégias descorrelacionadas, muita proteção, muita operação vendida. No geral, são fundos de total return, e você tem que trabalhar muito bem a questão tática também ao longo do processo, além, obviamente, de todas as posições que você toma com um viés mais longo, né? Então, nesse processo todo, peguei muito gosto aí como esse pessoal pensava, ao mesmo tempo, para o mercado investidor, né? O hedge fund americano é para o investidor profissional, então é outra regulação dos fundos mútuos. Hedge fund lá, ninguém entra, ninguém sai, amortização de cota uma vez por ano, tem pênalti para entrar, pênalti para sair, é só o investidor profissional americano, que é um investidor a depender aí de 5 a 25 milhões de dólares de liquidez. Então era um mercado que não se tinha muito acesso. E aí para o meu próprio capital proprietário também, olha, eu quero pensar um pouco fora da caixa aqui, além de posições fundamentalistas, etc. Retorno absoluto, e decidi. Já conversava bastante com o meu principal sócio, Alexandre Castanheira, trabalhamos juntos no Citi, nos cruzamos em vários momentos no mercado, e ele era o head de renda fixa do Morgan Stanley nos 8 anos que antecederam a Atmosphere. E aí decidimos naquele momento que queríamos montar uma estratégia com tudo que a gente aprendeu aqui, com o nosso capital proprietário, ou seja, para funcionar com o conceito de total return, mas obviamente focado naquilo que a gente conhece, né, estrutura de capital. Você pega corporate bonds, ele conhece profundamente os processos de ratings, as curvas dos bonds, ou seja, como precificar desvios, etc. E, obviamente, um conhecimento profundo aí das variáveis macros de mercado de renda fixa, e eu com conhecimento profundo aí em equities, proteções, etc. Vamos colocar o nosso capital proprietário para rodar e, quem sabe, um dia construir um time, etc. E quando estivermos confortáveis aí com tudo que estamos fazendo, abrir para o mercado. E 4 anos depois chegamos nesse momento aqui, estamos aprendendo, veio a crise, muito importante para testar as teses, o que fizemos de errado, as melhoras, e depois da crise aí são quase 18 meses, estamos com resultados muito bons e principalmente um processo muito bem definido, equipe montada, montamos uma equipe extremamente sênior que para se olhar para o mercado lá fora, que é um mercado que tem muita informação, né? Ou seja, é menos garimpo de informação, como é nos mercados emergentes, nos mercados menos desenvolvidos, e muito mais processamento das informações, que isso vem com experiência do time e, obviamente, razoável grau de tecnologia para pegar aquela quantidade imensa de oportunidades, informações e transformando aí em teses de investimento e obviamente, de estratégia para o portfólio que façam sentido. Né? Uma pergunta que eu sempre faço assim, pô, você trabalhou no Merrill, você trabalhou no Goldman, você fala assim, pô, é aquela carreira que todo mundo sonha. Você fala, pô, eu quero ser o executivo talvez dos maiores bancos do mundo, né? O Citi, enfim.
E aí você fala assim, pô, mas eu vou sair disso para montar o meu negócio, né, do zero, do nada, no Brasil, que não, pô, não é fácil montar negócio, né? Como é que é o frio na barriga, né? Se você, pô, caramba, será mesmo que eu devo fazer isso? Enfim, como é que é esse processo de transição, né? Não, acho assim, falo, aí vou falar para você, tem sempre reciclagens, né? Acho que a reciclagem, o desafio intelectual, eles são sempre importantes aí para tá realimentando, né? Então eu brinco, quando eu cobria Brasil, infraestrutura bem, já estava num nível aí, obviamente você está aprendendo sempre, mas novos desafios, comecei a olhar para leste europeu. Depois, quando cobria os setores de energia, infraestrutura, etc., tive a oportunidade de olhar para o mercado de energia como um todo, petróleo. Depois, quando estava chegando num nível aí de maturação, oportunidade de virar estrategista e chefe de análise. Então, acho que tudo isso surgiu também, ou seja, o ciclo, naquele momento, depois de 7 anos na Goldman, 26 anos no mercado, o ciclo de, olha, vou usar toda a ferramenta aqui e, de fato, pensar em algo novo, novos desafios, ou seja, uma nova filosofia. E, obviamente, com toda a bagagem que você tem, etc., você tem conforto aí para tomar certos riscos, acertar e errar. E aquele desejo de, olha, minha próxima fase aqui, meu ciclo aqui deu, e agora minha próxima fase, de fato, é tomar um pouquinho mais de risco em outras pontas e continuar o aprendizado aí, os desafios. Mas assim, aí depois, alguns poucos anos depois, vem a crise do corona. Daí você fala assim, não, realmente tomei a decisão errada, né? Você fala, o mercado... Porque você já tinha aberto o fundo e provavelmente... o fundo ele era proprietário, sim, né? proprietário, ele não estava aberto para o mercado. Mas provavelmente você viu em algum momento ali a sua grana reduzindo em 20%, 30%, né? Sim, sim. Por outro lado eu falo que a crise, né, não nos matou, né? Hoje retornamos aí à cota, etc. E o proprietária, né, antes de... E o aprendizado que trouxe foi impressionante, de formas de pensar os cenários, como se posicionar para cada cenário, está testando isso, as proteções, a dinâmica do time, né? O time que já vinha junto desde antes da pandemia, você trabalhar com o time, num primeiro momento, todo mundo em casa, depois as decisões aqui têm que ser tomadas, a gente tem que estar junto, olhando a tela junto. Eu falo que o time sobreviveu, né? A pandemia e saiu muito mais forte do ponto de vista de dinâmica, de pensar junto, de contraposições, ou seja, de estar todo mundo nadando na mesma direção. Então, obviamente, quando você está lá no calor, olhando, né, um percentual relevante do seu patrimônio, não é agradável, né? Eu brinco, são alguns meses de úlcera, mas hoje espero que meus sócios aí mas hoje eu passaria de novo, porque a gente saiu né, muito mais experiente, né? Sim. Ou seja, estamos há 4 anos aí, acho que engordamos 8 anos aí de experiência, se colocar o período pós-pandemia, né? Não, ficou um pouco mais branco a barba aqui, ó. Ficou bem mais branco. Não era, na verdade. Mas lembrando também, até antes de falar disso, dessa provocação que eu vou fazer, mas primeiro eu queria entender um pouco da estratégia que vocês utilizam, né? Para quem não conhece, vocês são especialistas em alocação internacional. Falar um pouquinho disso, né? Onde que vocês alocam, qual que é a alocação, a estratégia, porque depois vem uma segunda provocação, que é a própria recuperação, né? Porque talvez você fale assim, pô, mas a recuperação no segundo semestre ali de 2020, talvez tenha tudo meio que andado junto, vamos dizer assim, né? Sendo bem radical. Sim. Mas aí vem 2021, aí você fala assim, pô, ainda bem que eu estou alocado fora, porque de julho para cá, a nossa bolsa aqui no Brasil só andou na contramão. Mas antes, vamos falar um pouquinho da estratégia, onde vocês alocam, o que vocês alocam, até para entender esse contraponto, né? Principalmente em 2021, acho que ficou bem claro, né? Legal. Vou voltar um pouco aqui do nosso processo de raciocínio lá à medida que a gente construiu o produto. Então, a gente sempre falava, né, você olha os fundos mútuos, né, são os benchmarkeados, eles têm algum desvio aí dos seus respectivos benchmarks, seja o S&P, seja o Dow, seja o Russell, alguns índices de setores específicos. E um pouco da nossa filosofia, bom, né, eu quero trabalhar mais o risco e eu vou olhar uma estratégia descorrelacionada. Então a gente se assemelha muito a alguns que a gente chama lá
está falando os equity, fundamental, long shorts de nicho, né, que olham os setores específicos. Talvez alguns nomes aqui são fundos hedge funds fechados, o Point State é um, que a gente tem um relacionamento próximo e é um fundo de nicho, setorial, equity, fundamental, long shorts. Então, primeiro, olha, vamos olhar para aquilo que a gente conhece com profundidade ao longo dos anos, com a experiência do time, olhando para fora para esses setores, né? Então, começa que a gente definiu focar em setores de conhecimento profundo, né, que eu consigo, em qualquer geografia, olhar, entender a estrutura do business, os drivers, como os diversos cenários vão impactar aqueles negócios, as empresas que têm estratégias adequadas para ganhar produtividade, para alocar melhor o capital, e etc, etc. Então, decidimos primeiro, vamos olhar para os setores que o time conhece com profundidade. Eles representam, para você ter uma ideia, 1/3 do S&P e passam por setor de industriais, bens de capital, infraestrutura, saneamento básico, resíduos, energia elétrica, energia limpa, tecnologia industrial, tecnologia de energia limpa e commodities em geral, agricultura, energia, cadeia energética, são setores que a casa tem experiência profunda. Uhum. Segundo, é aquilo que eu estava te falando, ou seja, quando eu estou sentado aqui, e a gente aprendeu isso ao longo dos anos, eu inclusive, tendo acompanhado o leste europeu, existem déficits de informação para certos mercados, quando você não está sentado lá, entendendo a cultura, entendendo a dinâmica. Isso não acontece nos mercados desenvolvidos, né? A diversidade, quantidade de informações, a forma como elas são disseminadas, né? Até, como falei da crise lá da Enron, né? Foi um choque, o grande choque pós aquela crise da Enron, da MCI, foi um choque pró-governança. Então mudou completamente a forma das empresas se comunicarem, de research, fazer o seu trabalho, sim. E etc. Né? Não sei se o público sabe, até 2001, Investment Banking pagava 1/3 do compensation de sell-side. Né? Então saíam relatórios, era um outro mundo. Né? Então você teve um choque relevante de governança, foi o início talvez daquele processo, e hoje você tem um equilíbrio de informações para todos os agentes, onde quer que eles estejam, em Nova York, na Califórnia, sim. Em Santa Fé, como tem um fundo, um hedge fund interessante. Tem muita gente que trabalha com auditoria hoje, né? Muita lei ali surgiu de um grande escândalo, né? Exatamente. Muita coisa de auditoria, principalmente auditoria que a gente tem hoje, surgiu dali, né? Exatamente. Então decidimos olhar para mercados desenvolvidos justamente para poder jogar de igual para igual do ponto de vista de informação, acesso às empresas, como é disseminado, etc. E com isso, né, ou seja, hoje a gente olha para esses setores e também isso é um aprendizado pós-pandemia, né, a gente decidiu, pela diversidade de opções que se tem lá fora, olhar para ativos extremamente líquidos, né, a gente tem um threshold de liquidez extremamente importante, justamente para ter proteções derivativas sem arbitragem, ou com menor arbitragem de precificação, proteções nos ETFs aí, setoriais, que a gente usa muito para proteger a carteira, para separar o alfa dos eventos mais sistêmicos. E para você ter uma ideia, né, nesse bolo todo, entre desenvolvidos, esses setores que atendem esse critério de liquidez, a gente tem um universo monitorável aqui, que a gente monitora através dos screens em várias pontas. São 400 ativos que representam quase 40 vezes a liquidez do Bovespa inteiro. Né? Então, dessa forma, a gente tem um mundo aqui e um mundo com viés de descorrelação, que daí vem também com a questão de risco. A partir daí, a gente olha a gente escolhe os ativos nos screens, obviamente definimos um cenário macro, um cenário estratégico, definimos os cenários alternativos, né? Quando você está pensando em proteger a carteira, é importante você trabalhar com cenários. E se isso acontecer, eu aposto que os juros vai assim, mas se tiver sinais que ele vai na outra direção, o que eu faço? Eu aposto que o mundo agora ele vai se livrar do vírus, mas se vier uma nova variante, o que pode acontecer? Cenário 1, 2, 3, a gente desenha cenários aqui estratégicos e, obviamente, dos ativos que a análise olha com profundidade, fala com a empresa, entende o setor, entende os números, entende então as arbitragens de valor ou as arbitragens estratégicas, também entra muito a discussão aqui de como os cenários vão impactar esses nomes. A partir daí a gente constrói uma carteira long, considerando aí as questões de risco, covariâncias, diversificação, obviamente respeitando um pouco das nossas visões setoriais, né? Porque a gente usa o macro, não somos um fundo macro,
mais as nossas visões macroeconômicas para definir os setores que vamos nos posicionar, de certa forma, e a partir daí escolher os ativos que a gente acredita que podem ser ganhadores nesses setores versus os seus pares. A partir daí a gente decide esses nomes, eu construo um portfólio longo já bastante diversificado, né? E a partir daí a gente começa a rodar muito ETF aí para proteger os movimentos mais táticos. Obviamente usamos derivativos aí como seguros, quando a gente tem aí uns cenários alternativos que a gente não quer, acho que a probabilidade de ele acontecer é maior do que um nível médio que a gente considera aí quando a gente faz esse exercício. E aí a gente acaba rodando bastante e o resultado disso é que a gente consegue, eu brinco aqui quando a gente conversa, que o resultado de retorno a gente não controla, são posições que a gente acredita e com viés mais longo, mas o risco que a gente quer rodar, a gente consegue controlar bastante, assim, é difícil ter um mês aí que a gente não roda no nível de risco que a gente quis rodar por questões táticas, questões mais relacionadas aí aos movimentos mais curtos, né? E aí para o seu ponto, de fato, o ano pós-Covid foi um ano bastante sistêmico, né? Mas esse ano aqui ele foi um ano bem menos sistêmico, bem mais de escolha de portfólio, bem mais de capturar alfa, apostar nos nomes certos, obviamente apostar nos setores, se posicionar aí nos setores que a gente acredita. E como falei, o resultado aqui de retorno-risco que a gente tem atingido é muito interessante. Nós somos um total return, né? Então eu prezo bastante o risco, não necessariamente eu vou ser o fundo que vai entregar o melhor retorno, mas eu brigo para ser o fundo que vai entregar o melhor retorno ajustado ao risco, né? Tá. Quando os benchmarks, quando você fala total return, só para traduzir aqui para o pessoal, o que é um total return? Ou seja, o que o passivo ali, o que o cliente busca num total return? Assim, eu quero 5% na média por ano, independente da bolsa. Como é que funciona assim? O que ele vai te ligar e falar assim, pô, mas qual que é o nosso objetivo aqui no longo prazo, né? O objetivo básico do Total Return, obviamente, tem o nosso benchmark aqui, que é como calcula-se a remuneração, etc., que é o IPCA mais spread de OAB, mas a forma como você define o Total Return estou descorrelacionado dos índices, então eu não busco uma aderência, a nossa correlação é super baixa com a maior parte com todos, na verdade, os grandes benchmarks lá do mercado americano, mercado europeu, e eu estou buscando um retorno que ele seja adequadamente ajustado ao risco. Então a gente tem uma meta aqui, até uma meta em política, de buscar um Sharpe de 1,5, né? E obviamente aí eu tomo a liberdade, né? Nas posições do fundo já ficamos net acima de 100%, já ficamos net 30%, eu vou trabalhando para buscar sempre o melhor retorno ajustado ao risco. Então ele não tem um benchmark específico. Nós acompanhamos muito, né, tem relatórios aí de Prime Broker, como nosso benchmark interno aqui, como a indústria de hedge fund americano está entregando os resultados aí, os resultados, eles, né, os hedge funds não publicam cota, mas mensalmente tem relatórios aí que a gente consegue acompanhar, e aí obviamente é com esse pessoal que a gente se compara e a gente está tendo um período bom aí também. Tá, mas, né? mas só para entender, o cliente aqui brasileiro, ele vai ter como um benchmark isso que você falou, um IPCA mais 2, mais 3, esse é o... Não. Eu tenho que entregar bem mais do que isso, tá? Sim. Para cálculo de performance, é o IPCA mais o spread do IMAB. Tá. E a nossa performance é 20%, como é qualquer fundo total return, do que exceder isso. Eu estou buscando, tem momentos que eu estou posicionado aqui no mercado para performar 30%. Tem momentos que eu prefiro correr menos risco e estou posicionado para performar 12%, 13%, 14%, 15%. Porém, como isso é importante mencionar, né? Como os meus ativos são dolarizados, né? E o meu fundo ele é redeado. A gente não gosta, justamente por buscar um controle de risco. E primeiro porque não é a estratégia, né? Ou seja, o que a casa conhece com profundidade. Segundo, porque o risco-retorno do câmbio não compensa, né? Em anos bons aí de câmbio em retorno, o risco-retorno, o Sharpe do câmbio foi ruim, né? Ano passado fez 13%, 14%, volatilidade 26%, então a gente redia o fundo. Sim. Então eu entrego o que são minhas posições lá fora em reais. Eu não tenho a volatilidade cambial. Um benefício disso é que eu tô na ponta certa do hedge, né? Particularmente quando o DI está subindo e quando o DI vai para níveis elevados. Então eu acabo coletando o cupom cambial, a gente acaba neste hedge do portfólio inteiro aqui, eu vou coletar aí, dependendo de
né, instabilidade, cenário de juros, vou coletar 80 do DI, juros subindo 60 do DI, juros caindo 100 do DI, mais o que quer que a minha carteira lá fora entregue, né? Então, um pouco como a gente compensa um pouco aí esse benchmark de IPCA e, de novo, aí sempre rodando para maximizar o retorno para o risco que a gente está tomando. Uhum. E aí eu sou bem flexível mesmo, tem momentos que a gente soltou o portfólio aqui, foi bem, como novembro, outubro do ano passado, teve momentos que a gente apertou um pouco mais o portfólio, como foi o setembro desse ano, e a gente acaba operando assim, ainda que as nossas visões de longo prazo, no geral, estão lá intactas, esperando as histórias acontecerem, né? Uhum. Nas posições long, né? Tá. Vamos falar um pouquinho da rentabilidade, né? Como é que está esse histórico esse ano, ou desde a abertura, mesmo quando fechado, enfim? Esse ano nós estamos subindo aí com o fechamento de outubro 18%, e para uma volatilidade de 11,5%, né? Então estamos trabalhando bem. Desde o... Né, só interromper, para quem não entende volatilidade, o que é volatilidade de Bolsa Brasil e Bolsa Americana? É parecido ou não? Aqui é mais volátil do que lá? Volatilidade Bolsa Brasil 24% nesse período. A volatilidade do S&P está cerca de 13,5% nesse período. A volatilidade de alguns fundos benchmarkeados aí que a gente acompanha, 16, 17, então a gente acaba rodando um patamar abaixo. Os últimos 6 meses, por exemplo, particularmente a partir de julho, a gente estava mais preocupado com China, decidimos rodar bem mais baixo, rodamos nesse período aí 8, 9% de volatilidade, e aí eu sempre falo, né, para quem não tem, bom, por que a volatilidade é importante, né? Ou seja, eu tô controlando também a previsibilidade aí de um resgate entre a data de pedido de resgate e a cotização do fundo. Uhum. Então a gente, né, para quem entende um pouco menos o conceito de volatilidade, você fala, é importante porque eu estou tentando, entre os desvios de retorno aqui, obviamente definir uma linha de performance e reduzir aí o seu risco de pedir o resgate da cota hoje, no dia da cotização, e talvez esse período, nos últimos 2, 3 meses no mercado brasileiro seja muito ilustrativo disso, né? Uma série de fundos aí, para o cotista que pediu resgate hoje, cotizou no D+30, pegou uma cota 10, 5, 15, 20% mais baixa, né? Então esse é um trabalho importante aí para o cotista como um todo, e a forma como a gente pensa para o nosso próprio capital proprietário que está no fundo também. Né? Uhum. 100%. 100%. 100%. 100%, não deixa o pessoal em casa escutar isso, né? Descobrir isso. Uma pergunta, como é que está hoje a alocação do fundo hoje, né? Por exemplo, vocês estão mais comprados, mais vendidos, já estiveram mais comprados, já estiveram mais vendidos, como é que está? Até para pensar naquele bias que você falou, né? Vocês estão otimistas, pessimistas, como é que está a visão? Não, a gente está otimista ainda, obviamente, né, o evento da nova variante da Covid é um evento que traz alguma incerteza. Uhum. Na nossa visão, é uma incerteza mais temporal, que acaba pegando alguns setores aí, comprometendo talvez o ano que vem para alguns setores, algumas empresas específicas. Então, no melhor dos cenários, ou seja, como foi o caso da Delta, e hoje um mundo bem mais vacinado do que no momento da Delta, as vacinas são efetivas, ou seja, a gente ouve muitos especialistas aí fora, e temos poucas informações ainda precisam ver os casos, né, as hospitalizações nos 10, 12 dias depois aí do registro das doenças nos primeiros casos, mas de fato estamos num mundo bem mais vacinado e comprovando-se razoável grau de efetividade das vacinas, o problema é bem menor do que o que se esperava. A gente fala que é uma variante Delta com desconto. Uhum. Né? Caso não seja efetivo, aí você tem um período de adaptação das empresas de vacina de 3, 4 meses para o desenvolvimento das vacinas, e aí você tem um atraso na retomada de alguns setores especificamente, mas o cenário de médio e longo prazo está bem impacto nas apostas que a gente tem. A gente hoje enxerga o mundo inflacionário, né? Estamos posicionados para o mundo inflacionário e, obviamente, nichos específicos. Então, depois eu falo um pouco de setores, mas estamos buscando muito produtividade, estamos buscando ganho de escala com M&A, com consolidação. Estamos em setores, né, cíclicos aí, que a gente fala da segunda e da terceira geração, como os gases químicos que a gente fala, que pega hidrogênio azul. Então a gente está posicionado para um mundo mais inflacionário, para um mundo ainda de uma recuperação forte
em 2022, mas que começa 2023 em índices bem mais normalizados de crescimento e com uma inflação ainda em patamares elevados. E, obviamente, a segunda fase aí, né? Primeiro pegamos um choque de inflação de oferta, que a gente fala. Agora estamos entendendo um pouco o choque da demanda, que vai pegar principalmente no emprego, né? A oferta de emprego ainda é questionável nos Estados Unidos. Por outro lado, você tem um capital relevante indo para P&D aqui, para ganho de produtividade, e uma boa parte das apostas que a gente tem vão nessa direção, nos setores que a gente acompanha. Do ponto de vista mais setorial, né, que compõe esse cenário, a gente está posicionado aí no pacote de infraestrutura e energia limpa, que a gente conhece com profundidade, que foi aprovado pelo governo, pelo Congresso americano. Então a gente acha que isso é um contraponto ao enxugamento de liquidez em outros setores, né? Os setores de fluxo de caixa mais longos aí tendem a sofrer mais com juros mais altos para contenção inflacionária. Mas, por outro lado, esses setores vão receber aí uma quantidade relevante de investimentos, né? O próprio pacote de 2 trilhões aí do governo americano, nos nossos cálculos, eles vão incentivar quase 15 vezes esses investimentos vindo do mundo privado. E, obviamente, tem aí mudanças estruturais de patamar para várias dessas empresas. Então, a gente acaba tendo a maior posição setorial hoje do fundo é a infraestrutura, seguido aí por indústrias, principalmente tecnologia industrial, né, que são alguns dos desenvolvedores aí de produtividade e tecnologia para atender essa cadeia, e posições importantes aí em economia circular. A gente, como falei, tem o hidrogênio azul, que é uma fase intermediária para o hidrogênio verde. Temos empresa de bateria de energia, temos apostando aí em consolidação e migração aí de empresas que operam na cadeia de resíduos sólidos e em saneamento também. A gente acaba indo nessa direção, que é bem diferente do nosso posicionamento na recuperação sistêmica. A gente estava bem mais posicionado em commodities, particularmente em petróleo, ainda, embora que hoje a gente ainda tenha uma posição, não é a maior, mas mais relevante em petróleo. Aí, na verdade, soltamos recentemente aí com essa queda do petróleo para $70, dada a nossa visão de normalização aí ao longo de 12 meses. Né? Uma pergunta que a gente sempre recebe, você deve receber também, é assim, acho que claramente, depois se me corrija se eu estiver errado, você está posicionado por uma continuar tendência de valorização, né? Só que aí uma pergunta eu recebo quase todo dia, eu falo assim, mas até recentemente a gente está vendo uma empresa de varejo, de tecnologia, apresentar uma queda, de certa forma, expressiva um pouco, não seria um deal rating ali, enfim, não é uma bolha, só dá uma desinflada, né? E aí vem aquela pergunta, quando que vai dar uma bela realizada, né, na Bolsa Americana? Pergunta bem simples de fazer, né? E segundo, se vocês estariam preparados. E terceiro, se vale a pena tentar ficar preparado. Porque você pode ir se preparando, mas nunca acontecer. Porque desde 2009 todo mundo falou que vai realizar, nunca realizou. Só teve o coronavírus, foi um risco ali no gráfico, mas teoricamente a gente está subindo desde 2009, né, a Bolsa Americana. Então, será que vai ter, não vai ter? Será que vale a pena estar preparado para esse momento, né, de uma realização? A forma como a gente olha tem que separar muito, porque o S&P, que era um índice bastante diverso alguns anos atrás, uma década atrás, hoje ele acabou migrando para um índice bastante concentrado, ou desproporcionalmente concentrado no setor de tecnologia, e seguido aí pelo setor financeiro, que, por exemplo, são setores que eu olho tecnologia industrial, mas não olho o que a gente chama de IT, né, de Information Technology. Esses setores, de fato, até pelo advento aí da Covid, eles andaram muito rápido. Obviamente, as maiores hoje geram muito caixa, então existe um debate aqui até que elas sofreriam menos aí num ajuste, principalmente pela curva de juros. Perfeito. Mas então, o que vai acabar acontecendo aqui é uma rotação que vem acontecendo esse ano, é uma rotação muito grande entre setores dentro do índice. Este ano mesmo, né, pegando essa última perna, o primeiro trimestre do S&P ele foi energia, o segundo trimestre do S&P ele foi financials, o terceiro trimestre do S&P foi energia, e tecnologia de novo. Uhum. Agora, tem muitos setores aqui que não se recuperaram ainda e, obviamente, estão negociando com descontos consideráveis para o histórico naquilo que a gente chama de prêmio de equity. Uhum. Então esse é um ponto importante aqui, e o que a gente acha que tem ainda uma leve tendência de alta no índice,
mas vindo muito mais de trocas onde os setores que performaram muito, os setores mais esticados, que são os de crescimento num prazo muito longo, vão devolver. Então tem um risco de baixa nesses setores, mas eles vão ser compensados aí pelos cíclicos de algumas gerações e, obviamente, os setores expostos aí a alguns desses temas que a gente conversou. Então esse é um lado importante. O outro, assim, quando eu olho para a Bolsa Americana, uma comparação que a gente sempre faz, né? Eu olho para o prêmio de risco, né? E de fato eu estou olhando hoje o Treasury de 10 anos, ele está 1,5. A visão aqui da casa, relativamente consensual, é que ele vai estacionar em algo em torno de 2,1 no final do ano que vem. Mas você olha o risco, né? A Bolsa Americana, as empresas, como entregaram esse ano, isso é muito importante, né? A Bolsa Americana subiu até poucas semanas atrás 38%, porque os lucros das empresas subiram 40%, 42% nesse período. Então, quando eu olho para o PI da Bolsa Americana ano que vem entregando esses 10% de crescimento, ele é 19 vezes. Então, é um earnings yield, né, que é o PI ao contrário, de 6%. Contra o Treasury, 2%. É um prêmio de 4%. Né? Este prêmio está acima do histórico dos últimos 20 anos de 2,5%, 2,7%. Então tem um argumento para dizer aqui que o combinado ainda tem espaço. Sim. E o americano, diferente do brasileiro, não tem a opção de migrar para renda fixa, porque a gente olha também bonds corporativos, a renda fixa, os high yields, os investment grades não tem prêmio, eles não estão com prêmio, são prêmios de 30 bips, 80 bips, então não tem prêmios alternativos. Então a gente acredita, né, e também mais um componente que a gente olha muito é fluxo, né, para a Bolsa hoje, porque você teve uma valorização relevante dos imóveis, isso gerou equity para o americano, né? Então você olha, a estrutura americana está num nível de, né, o nível de alavancagem, o indivíduo, né, a família, um nível baixo de alavancagem, ganhou muito valor aí com a valorização dos imóveis, então tem um equity aí para se financiar. Sim. As empresas também se ajustaram aí no pós-Covid, então você ainda tem muito fluxo para vir para a Bolsa. Hoje você está atingindo 40% de toda a Bolsa Americana já é fluxo de indivíduos, tá? Não mais de fundos mútuos, de hedge funds, etc., é o maior da história, e é um processo que tende a continuar porque não tem prêmio. Então nesse contexto todo, para resumir aqui, falei demais, a gente vê que tem um espaço aí, a depender da variante, para a Bolsa Americana valorizar de 5% a 10% no máximo, por conta dessa entrega aí de crescimento de 10% de earnings, mas com uma grande troca entre setores. Então tem setores aí que vão sofrer bastante, na nossa opinião, à medida que você vai na direção aí do 2,1 na curva de juros, né? E um cenário inflacionário também. Legal. E quando você falou assim, a gente aloca em mercados desenvolvidos, né? E a gente olha até para assim, as economias, elas mandam meio em bloco, mas não tem como elas serem exatamente iguais, né? Você está vendo alguma oportunidade fora dos Estados Unidos para o ano que vem, para 2022, particularmente Estados Unidos, Europa, Japão, caminhando bem? A gente já esteve mais posicionado em Europa, né? A gente tem um pouco mais de preocupação aqui com viés de stagflation na Europa, ou seja, mais inflação e menos crescimento do que os Estados Unidos. Sim. E lá eles são campeões de fazer isso. Isso, né? Então a gente tomou uma decisão, a gente estava aguardando aí uma recuperação, uma captura, né, na volta aí do mercado europeu na direção do que foi o americano versus o pré-Covid, mas os sinais aqui de crescimento e os sinais de inflação começaram a nos deixar um pouco mais preocupados. Então, obviamente, a gente tem uma empresa europeia no portfólio, que é a Linde, que é uma empresa química de hidrogênio também, gases químicos que a gente fala, está apostando muito em hidrogênio azul, que é de captura de carbono, mas os drivers delas são mais globais, são mais da economia global do que os drivers europeus, né? Então a gente hoje não está vendo com clareza aí o direcional de Europa, né? E o Japão a gente não olha, né? A Ásia e a China a gente olha indiretamente, né? Muita empresa que a gente olha tem vínculo aí para a direção do mercado chinês, também nos preocupa. A gente tomou uma posição de cobre no começo do ano e acabamos apanhando nela. E quando apanhamos, olhamos com profundidade aí o mercado de housing chinês, e que foi um grande motor da economia chinesa aí na última década ou 15 anos.
e a gente tem grandes preocupações de que esse motor acabou e preocupações aí de como a China, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista político, vai reagir aí a um primeiro cenário em quase 40 anos, crescendo ao invés de 3, 4, 5% acima do que o mundo está crescendo, vai crescer 1,5%, 2%. Né? Então a gente tem evitado aí exposições mais diretas nas empresas americanas que a gente acompanha, quem tem exposições aí indiretas aos mercados asiáticos, particularmente China. Né? Tá. Eu ia perguntar, a China você não tem nada, assim, nem comprado nem vendido. Não. Só para terminar aqui, a gente já também está... Eu sempre falo bate-papo bom, passa muito rápido, né? Mas só para a gente falar um pouquinho aqui de risco, né? A gente está gravando aqui em dezembro, fechamento de 2021. Mas qual que é o principal risco para 2022? Né? O que você vê e fala assim, pô, isso aqui pode me tirar o sono, pode mudar a posição, enfim, a gente precisa acompanhar de perto. 2 assuntos aqui de uma semana para cá, né? Novas variantes, novas mutações, né? Fez o mundo tirar o sono, e o presidente do Banco Central americano, né? Que conversa muito bem, às vezes parece que o mercado fala, pô, ele é um cara, entendi tudo. Às vezes fala, pô, não entendi o que ele falou, às vezes entende errado, enfim. Mas a maioria das vezes acho que ele está se comunicando muito bem. Mas você acha que pode ser tirar um sono ali, inflação, comunicação, enfim, curva de juros? A variante e como ela vai se desenvolver é o imponderável, né? Então a gente debate cenários aqui, tenta, né, por exemplo, reduzimos bem uma posição que a gente tinha montado para reopening, que era a General Electric, porque ela tem um business de aviação, que é quase metade do negócio dela. E 70% desse negócio de aviação é manutenção de motor, dos motores que estão nos Boeing, né? Airbus, e avião no chão, né? Manutenção de motor é horas voadas, avião no chão, né? Então era um processo de recuperação, e a gente, vamos esperar, vamos ver se é um processo que vai levar 4, 5 meses, é uma empresa que está em desalavancagem, ela está usando muito a geração de caixa dela para uma reestruturação de capital, decidimos ficar bem mais conservadores aí. Então assim, esse é o imponderável que a gente vai desenhando aqui, se acaba tendo que olhar mais para seguros, etc. A inflação é um pouco mais monitorável, mas é o grande risco, né? Ou seja, você entrar de fato a gente fala muito, se a inflação num patamar aí acima, né, acima da meta do Fed de 2,2, permanecer por muito tempo e até em patamares acima, e isso entrar no behavior da população, né? E obviamente ao mesmo tempo essas pressões aí da volta do emprego não forem compensadas com produtividade, então uma inflação mais persistente, ela muda bem o cenário aqui, e a gente pode começar a estar falando aí de um steepening da curva de juros. Isso tem implicações importantes para o mercado, mas ainda é muito cedo para olhar, mas de fato a gente debate aqui em que momento, quais são as informações que a gente precisa, e a gente tem sempre lá em discussão o portfólio que eu teria, os ajustes que eu faria no portfólio, se a gente perceber que está indo nessa direção. Mas o grande risco para 2022 aí é a persistência inflacionária. Perfeito. A última provocação antes, e depois eu queria que você falasse um pouquinho também lá no comecinho, né, onde encontrar o fundo para quem quiser conhecer, enfim e tal. Se vocês estão utilizando alguma plataforma, esse tipo de coisa. Mas só para a última provocação, né? Essa aqui é meio pesada, né? Você pode encontrar depois de sair daqui com alguns inimigos, né? Mas provavelmente você não faz isso, mas você, 2022, venderia Brasil para comprar Estados Unidos, ou seja, long short, né? Ou short long, né? Short Brasil para fazer caixa e comprar os Estados Unidos? Olha, eu vou me esquivar dessa pergunta, não, vou fazer uma brincadeira aqui. Assim, primeiro, eu acho, quando você olha o brasileiro, né, o brasileiro ele destoa muito do resto do mundo em relação à proporção do seu capital que está investido em ativos que olham para fora do seu país, é muito desproporcional. Chile é 70%, Estados Unidos, que é o mercado mais desenvolvido, quase metade aí do capital do americano está investido fora dos Estados Unidos, europeu mais ainda. Então o Brasil ainda destoa muito. Então sempre o meu viés aqui, olha, diversifique a carteira. Né? O brasileiro é muito concentrado no Brasil, seja juros, seja bolsa. E existe um mercado lá fora, em muitas proporções mais desenvolvido, com mais instrumentos de proteção, com mais possibilidades, com taxas de crescimento chinês, com
dividendos aí robustos. Então tem um componente aqui, o primeiro componente aqui seria de diversificação, ou seja, hoje 4, 5, 6% do capital do brasileiro no máximo está fora do Brasil. Uhum. Né? Então, claro, essas coisas não mudam da noite para o dia, é um processo, mas quando você compara aí com outros investidores em outros países, é muito desproporcional ainda o que o brasileiro tem fora do seu país versus o resto do mundo. Então tem um componente aqui de diversificação que já incentivaria a olhar um pouco mais para fora. O que eu falo assim do Brasil, né? Eu deixo para os meus colegas aí de outros fundos opinarem. Tem todas as questões de Brasil, questão de eleição, questão de crescimento, sim. Né? Questão aí de produtividade, de desemprego. Eu vou me ater um pouco mais, foi uma conversa que a gente teve outro dia, né? Porque o mercado brasileiro está barato, né? E aí eu vou voltar um pouco para a comparação que eu fiz aqui do prêmio, né, da Bolsa Americana para o juros americano. Né? Comparando aqui, comparações adequadas, né? Quando você olha para o Brasil, o DI aí de 3, 4 anos está 11, 12%. O PI da Bolsa brasileira 8, 8,5%. Uhum. É um earnings yield de 11, 12. Então hoje, versus os juros no Brasil, eu tenho menos prêmio na Bolsa brasileira do que eu tenho prêmio na Bolsa Americana versus os juros da Bolsa Americana. Claro, mas eu posso apostar então que o juros brasileiro vai voltar aí para patamares em algum momento, ok. Obviamente as questões no Brasil são sempre cíclicas e etc. Né? 26 anos fazendo isso, a gente sabe que os ciclos existem aqui, ciclos políticos, ciclos econômicos, e obviamente que acompanham drivers daqui de dentro e de fora também. Eu vou refazer então, só para terminar, refazer a pergunta aqui. Vamos pegar só 2 anos, só 2020, nominalmente, né, sem falar de câmbio, nada. O S&P 500 foi bem melhor do que o Ibovespa. Isso, retorno ali, absoluto, né? Pegar 2021, a gente tem mais 20 dias aí, né, da gravação desse programa, mas não vai ter como reverter, né? Vai ser mais um ano que o S&P 500 vai ser melhor. Então, 2022, S&P 500 ou Ibovespa, né? Nominalmente, assim, quem vai melhor, né? Olha, a nossa aposta que o S&P 500 vai fazer de 5% a 10%. A gente está posicionado para fazer mais, capturar o setor. Aqui no Ibovespa, se fizer 5% a 10%, tá bom, tá né? Bom. Esse ano, se fizer 5% a 10%, tá bom, né? É isso aí. Muito bom. Então, só responde a pergunta aqui para mim, onde encontrar, né, a atmosfera, aí, todo o time, né, como acessar os fundos, falar com vocês, enfim, conhecer mais. Nós estamos entrando em plataformas, né? Estamos nas principais plataformas, BTG, XP, etc. Então já estamos com os fundos aí, disponíveis na verdade é um fundo, né? Tem o fundo dos proprietários aqui, esse é fechado, estamos locapados por um longo período, onde está 100% do meu capital, e aí o fundo aberto está disponível já nas principais plataformas. Só lembrando que precisa avisar o pessoal lá do fundo, você vai precisar fazer um resgate, que amanhã é meu aniversário, e aí você vai ter que fazer um resgate lá do fundo, né? Comprar um presente. mas muito bom. Mas para aplicar tem algum limite? Tem que ser investidor qualificado? Enfim, quais são os... investidor qualificado, e a gente fez uma série de ajustes na estrutura para ter a flexibilidade de rodar como hedge fund lá fora. Então, tivemos que limitar, por conta dessas estruturas, o investidor qualificado. Aplicação mínima, R$5.000. Resgate do fundo, 15 dias. Benchmark, como eu falei, IPCA mais spread do I+B. E tributação, 15% no resgate, não tem come-cotas. Né? Muito bom. Maravilha. Pô, Felipe, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui no estúdio. E vamos marcar mais vezes, né? Vamos marcar. Combinado. Eu gosto dessa disputa S&P 500 aí contra o Ibovespa. Tá difícil, né? De competir, né? Tá difícil. Esse que era para ser o ano, né? Do Brasil e Ibovespa acabou decepcionando. Vamos ver se 2022 promete ser um ano bem difícil, mas eu acho que ainda dá para correr atrás do atraso, né? Do prejuízo. Como brasileiro e acompanhante desse mercado há quase 30 anos aí, estou torcendo para isso também. Muito bom. Obrigado, Felipe. Até a próxima.
Vamos marcar mais vezes. Eu que agradeço, combinado. Obrigado. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Felipe, deixa eu ver que eu olho para cá, ó. Felipe Matar, que ele é CIO da Atmosphere Capital, né? Lembrando, sempre procurem na sua plataforma preferida, na sua corretora preferida aí, para fazer as suas alocações, né? Mais uma alternativa também para você diversificar seu portfólio, né? Com um bom potencial, né? Com riscos controlados. E lembrando também que você sempre pode acessar pela sua plataforma de podcast preferida, é só procurar BMC Talks toda semana. Tem programa novo, tá bom? Então tenha um ótimo final de semana. A gente se vê aqui na quinta-feira que vem, sempre com um programa novo ao vivo aqui na BMC News. Boa noite, até mais. Tchau!